eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Glauber Destro, aqui do canal Missões na Europa, e obrigado por vocês por acompanharem aqui sempre as nossas entrevistas. Eu costumo fazer quase toda semana alguma entrevista, entrevistando, conversando com algum missionário, algum pastor que está servindo em algum país da Europa. E hoje eu vou conversar, nesse vídeo aqui vamos saber mais sobre a Espanha. Vou conversar com Ricardo Larsen, pastor Ricardo Larsen, missionário Ricardo, que é da Jocum de Vigo. Oi, Ricardo, tudo bem? Como é que você está? Olá, Glauber, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. É um prazerzão poder conversar contigo, ter essa oportunidade de falar um pouco mais daqui da Espanha, da realidade dessa nação e também do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui. Amém. Legal, Ricardo. Obrigado aí pela oportunidade para a gente conversar aqui. E gostaria de começar perguntando para você mais quem é você, assim, se apresentar e o que você está fazendo aí na Espanha. Como é o seu trabalho? Perfeito. Bom, como você falou, eu sou Ricardo Larsen, né, brasileiro, sou do Paraná, uma cidadezinha bem pequena do Paraná, sou lá de Paranavaí, e já estou na minha caminhada como missionário há 16 anos, trabalhando em parceria com Jovens com a Missão, né, mais conhecida como Jocum, e o trabalho que a gente tem feito aqui na Espanha, né? Em 2012, eu vim com uma equipe para cá, juntamente com a minha esposa, e a gente trabalhava com uma escola de treinamento e discipulado, né, dentro da Jocum, que se chama ETED. E dentro dessa escola tem 3 meses teórico, 2 meses de campanha prática. E nesse período prático, nós viemos para cá com uma equipe liderando. Foi quando eu conheci mais da realidade da Espanha. Até então, eu conhecia poucas coisas, na verdade, não conhecia praticamente nada, né, uma coisa ou outra só de ouvir falar, mas dessa vez foi quando a gente teve o primeiro contato com aqui a região, vendo como de verdade é, o que está acontecendo por aqui. E foi quando Deus começou a tocar no nosso coração para vir para cá. Isso, então, foi 2012, o primeiro contato com a Espanha. Então, de 2012 até agosto de 2014, que foi justo quando nós viemos para cá para viver de vez, então a gente foi treinando um pouco mais. Eu já tinha feito algumas escolas dentro de Jocum, como a escola de estudos bíblicos, nessa pegada mais de estudo da Bíblia, de forma intuitiva. Depois fizemos também uma escola, minha esposa, de missões transculturais, ou missões de fronteira, nessa perspectiva mais transcultural, antropológica, de adaptação de cultura e como iniciar os novos projetos. Trabalhamos também com essas escolas para poder ter um pouco mais de ferramenta, não só ter a ferramenta, mas afiá-la bem. E aí, então, em 2014, nós viemos para cá. A princípio, nós ficamos na cidade de Cáceres, na região da Extremadura, por 9 meses, conhecendo a equipe que viria iniciar o trabalho aqui na Galícia, Jocum Vigo, no caso. Então, nós chegamos aqui na Galícia mesmo, na verdade, eu e a minha esposa, em maio de 2015. Então, nós viemos com essa perspectiva primária de fundar um centro de treinamento missionário, que se chama Jocum, no caso, para mobilizar e treinar jovens vocacionados para desenvolver seus ministérios em suas igrejas, cidades e nas outras nações. E, juntamente com isso, outras ramificações do nosso trabalho, como plantação de igreja, também, porque nós moramos num povoado chamado Moanha, tem 19 mil habitantes e não tem nenhuma igreja evangélica. É uma realidade que nós temos aqui na Espanha por todos os lados. Outra área de atuação da minha esposa e eu é que nós também trabalhamos com seminários para as igrejas locais. Embora a gente está aqui numa região da Grande Vigo, onde, juntando com as cidadezinhas ao redor, chegamos a 400 mil habitantes, talvez um pouquinho mais, mas existem somente 24 igrejas protestantes aqui na região. Então, o nosso trabalho também é servir de apoio para eles, trabalhando com seminários de todos os aspectos possíveis, como estudo bíblico, formação de caráter cristão, intercessão e coisas do tipo. Então, são as áreas que a gente tem trabalhado. Plantação do centro missionário, plantação de igrejas, seminários para as igrejas, e também a gente está ajudando na plantação de uma base no Porto, que está muito próximo de nós. A cidade do Porto está como 170 quilômetros do Vigo. Então, a ideia é a gente poder ir lá e ajudar nessa plantação de base. E também já fazemos parte de uma equipe que agora, em julho, está focalizando a plantação de uma base em Santiago de Compostela. Então, a gente tem atuado nessas formas, além de trabalhar também
né, com peregrinos, já que estamos na Galícia, onde está Santiago de Compostela, então tem a famosa Rota de Santiago. Então, nós estamos na Rota Portuguesa e temos uma casa na variante espiritual da Rota Portuguesa, onde atende e recebe peregrinos que fazem esse trajeto para poder servir, apresentar Jesus para eles, expressar o amor do Pai, já que eles estão nesse caminho buscando, né, algo espiritual, alguma coisa do tipo. Então, a gente está lá no caminho, apresentando o caminho. Então, essas são as Amém. áreas que têm atuado nesse tempo. Amém, que legal. Fico feliz em saber que nessa região tem gente como vocês, missionários aí, apoiando as igrejas, as poucas igrejas existentes nessa região e fazendo um ótimo trabalho aí de evangelismo, de fomentar mais a proclamação do evangelho com essas igrejas, de seminários, treinamentos. Que legal. Que Deus abençoe muito vocês nesses ministérios de vocês. E, Ricardo, eu queria saber um pouco contigo. Você falou sobre treinamento, sobre você se preparou para servir e fazer todas essas ações evangelísticas e ajudas nas igrejas. Que dica você daria para aquele irmão que está no Brasil e tem um desejo, tem um chamado missionário, tem um desejo de servir na Europa, por exemplo, na Espanha, por exemplo? Quais são questões muito importantes que deveria prezar para servir nessa região? Bom, boa pergunta, né? E, inclusive, eu penso muito sobre isso quando a gente se depara com algumas pessoas que vêm para o campo, não estão tão preparadas, não estão tão preparadas para aquilo que vai encontrar de fato, porque tem toda uma mentalidade de como é, mas, na verdade, não conhece. Quando chega, acaba se frustrando, até porque a realidade aqui na Europa é totalmente diferente do que a gente encontra no Brasil e na América Latina, onde é tudo muito mais rápido, prático e fácil, né? Aqui, então, é muito mais difícil. O que eu aconselho de fato, se a pessoa tem essa convicção no espírito dela, de que o Espírito de Deus está conduzindo ela a vir para esse lugar, vir para a Europa, vir para a Espanha, para poder expressar, apresentar ele, trabalhar nessa perspectiva de plantação de igreja, de evangelismo, é de fato, então, ter essa convicção do chamado, né, essa convicção no espírito, porque se não tem a convicção, fácil ela retorna para casa. Outra coisa, entendendo isso, ela poder descobrir qual é o dom e talento dela. O que ela quer vir fazer, como ela quer vir fazer, né? Qual de fato é a vocação dela dentro desse ponto geográfico. Como eu costumo dizer que geografia não é chamado, é direção de Deus, mas e o chamado? É o que? É pastoral? É missionário? É pioneirismo? É evangelismo? É estar em parceria com alguma outra igreja servindo, apoiando? É treinamento? É um mestre? Então, é descobrir qual é a vocação, investir, treinar mesmo, buscar todas as ferramentas possíveis para que quando chegue, claro, não vai usar 100% da maleta de ferramenta, mas em alguns momentos vai precisar de uma ferramenta ou outra, e ela tendo a ferramenta vai saber solucionar os problemas que vão surgir. Não tendo, ela vai ser pega de surpresa. Como eu te falei, eu estou há 16 anos nessa caminhada missionária, e dentro desses anos fiz muitos cursos. A gente fez, como eu te falei, essa escola de treinamento e discipulado. Eu fiz a escola de estudos bíblicos, nós fizemos uma escola de coordenador estratégico e plantação de igreja, cursos de oralidade, missões de fronteira, né, missões estratégicas. Enfim, fizemos várias escolas e seminários para poder, então, ter uma bagagem, ou seja, uma maleta de ferramenta para nos ajudar no processo aqui. E aí, quando chegamos aqui, então, fazer uma boa leitura da cultura e saber agora como utilizar cada uma das ferramentas que tem. Porque eu acho muito arriscado e perigoso vir despreparado, não buscar fazer um estudo teológico, enfim, se aprofundar numa perspectiva também mais transcultural, alguma experiência do tipo, e chegar aqui e se deparar que os primeiros 3 meses, como a gente costuma dizer, é o período de namoro, né? Tudo é bonito, é turístico, é interessante estar nessa terra, o idioma é maravilhoso, a comida é ó, que diferente, que boa. Passando esse tempo, começa a cair a ficha, a realidade vem à tona, a pessoa começa a perceber, puxa, que saudade da família, que saudade dos amigos, saudade da minha igreja, estou num lugar que nem igreja tem, eu tenho que buscar alguma igreja, vou tentar me relacionar, e por vezes sofro rejeição do povo, por ser, né, um estrangeiro, eles estão vendo, opa, quem é você?
e olhar para tudo isso e vai falar, puxa, não aguento mais ouvir nem o idioma, estou cansado. E isso, inclusive, aconteceu até dentro da nossa equipe, da gente ouvir pessoas dizendo, não aguento mais ouvir o idioma, cansei, não quero me comunicar com o povo fora. Ou seja, então, tudo isso vai acontecer. Então, tendo as ferramentas, entendendo quando chegar esses impactos, vai fazer uma leitura, recordar da convicção que tem no espírito, da vocação de que Deus estava direcionando vir para esse lugar, lembrando do chamado, da vocação. Eu sou um pastor, eu sou um missionário, eu sou um mestre, eu sou um evangelista, respirando fundo. Então, tá bom. Vamos olhar agora para as ferramentas que eu tenho, vamos trabalhar todas essas emoções confusas que estão dentro de mim, que é o famoso e real choque cultural, que por vezes a gente escuta dentro das salas de aula, mas até que se depara com ele, a gente só pensa que é uma ilusão, mas ele é muito mais real do que a gente imagina. E aí, então, conseguir desenvolver o ministério e ter a paciência. Né? Um conselho também que eu dou para esses missionários que estão vindo, trabalhar de forma muito clara com suas igrejas, deixando eles entenderem que os primeiros 2 anos do missionário no campo não é necessariamente para resultado de trabalho, mas para adaptação da cultura, aprendizado do idioma, relacionamento, fortalecimento dos alicerces, para então começar a construir tudo que precisa ser construído. Claro, tem algo aí que a gente não pode anular, que é o favor de Deus. Os tempos dele são perfeitos, tudo fez ele na plenitude dos tempos e perfeito é seu tempo. Então, claro, a gente também, eu e minha esposa, a gente provou de muito favor de Deus nessa terra, tanto para com o nativo, quanto para com os estrangeiros, ao ponto de nativos nos receberem como família nesse lugar. Então, isso foi muito mais fácil. Então, a gente não pode anular o cuidado, o favor de Deus, a graça dele, porque se ele nos chamou, como já é muito claro para muitos, para alguns ainda não, mas a missão ela não é nossa. A missão não é minha, não é da minha esposa, a missão é de Deus. E dele nós somos cooperadores. Então, a gente veio cooperar com ele naquilo que ele nos tem direcionado e guiado. Então, ele é o maior responsável. Com isso, então, ele traz a graça, o favor. E a gente olhar para tudo isso e ter os marcos de gratidão e saber. Choque cultural virá. Problema de saúde vai vir. Saudade da família. Problemas financeiros. Mas o que vai restar mesmo é a convicção de que ele é quem nos trouxe, nos chamou e nos colocou nesse lugar. E ele nos deu também a habilidade de poder fazer cursos e ter ferramentas. Dentro dos cursos que eu fiz, eu tinha um professor que eu admiro ele demais, que ele falou, Jesus morreu para tirar os nossos pecados, não a nossa inteligência. Então, a gente precisa investir sim, em treinamento, capacitação, pensar, raciocinar, até porque na Europa, o nível de questionamento do pessoal é outro. É muito mais racional. O ateísmo tem tomado conta desse lugar. Então, se não buscar ter ferramenta, informação, estudar, chega aqui e não dá conta. É bom e necessário o treinamento, o conhecimento. Amém. Amém. Eu concordo plenamente contigo, Ricardo, de que a gente, o máximo possível, tem que se preparar, tem que estudar e fazer um curso de teologia, se possível, melhor ainda, fazer cursos, treinamentos de missiologia, de missões transculturais, melhor ainda. Então, eu queria saber contigo, Ricardo, mais específico, então, sobre a Espanha. Como você vê a Espanha hoje, a realidade espiritual desse país? Ok. Hoje na Espanha, nós temos aí umas 345 cidades, mais ou menos, com mais de 5.000 habitantes e mais de 7.000 municípios sem nenhuma igreja evangélica. Né? Um engano, talvez, que nós temos, né, no Brasil, alguns talvez, é acreditar que toda a Europa bebeu da reforma protestante. E quando nós chegamos aqui na Península Ibérica, no caso de Espanha e Portugal, a gente vê que isso não aconteceu aqui. Ela é de tradição, de raiz católica, né? Até animo, né, pessoas que têm interesse de vir para a Espanha. Tem uma série muito boa da Netflix que se chama Isabel, Rainha Isabel, que vai contar todo o período da Rainha Isabel, de como ela juntou as comunidades autônomas da Espanha, que são as 17 comunidades, que hoje são comunidades, mas que na época eram como pequenos países aqui dentro. Ela
e Fernando de Aragão conseguiram unificar tudo isso e como foi introduzido de forma muito forte toda a proposta do catolicismo, tanto que ela é conhecida como a Rainha Católica, e todo o período de Inquisição que veio a partir dela mesmo, né? A perseguição contra os mouros, judeus e coisa do tipo. Então, hoje, na Espanha, quando a gente olha para ela, uma coisa que a gente tem que entender é que ela nunca bebeu da reforma protestante. Isso foi uma coisa que muito me impactou quando eu cheguei aqui, de ver muitos povoados, centenas deles, sem nenhuma igreja protestante. Alguns deles que tinham sinagoga, a sinagoga fechou e se transformou em bares e cafeteria. E muitas igrejas católicas vazias. Em Cáceres, quando nós estávamos ali no período de 9 meses, atrás da base da Jocum, tem umas 3 igrejas católicas. E a minha esposa foi um dia em uma, na missa, para ver. Minha esposa, ela tem 29 anos, vai fazer agora 29 anos. Ela falou que ela era a única nessa faixa etária dentro da igreja. O restante era tudo cabecinha branca e o número de pessoas muito pequeno. Então, o que nós vemos hoje aqui é, na perspectiva de cristianismo, é mais tradição do que vida mesmo, inclusive dentro da Igreja Católica. Tanto que nos períodos de Páscoa a gente consegue ver todas as coisas que eles fazem, as procissões e tudo mais, com toda uma equipagem que eles usam isso, as roupas e tal. Mas alguns vão ali só para cumprir uma tabela. Mas não entende nada, não crê em nada, enfim, é assim. Aqui na cidade que nós estamos, tivemos o privilégio de conhecer também um pouco de grupos carismáticos. E das coisas que eles nos falaram, teve uma mulher que a gente conversando com ela, que ela inclusive estava dando aulas, né, na catequese aqui, e a família chegou para o padre e falou, não quero essa mulher dando aula para os meus filhos, porque ela é dessa seita. Uma ramificação da Igreja Católica, só por ser carismática, sai um pouco do tradicional, falou, isso é seita. E o padre tirou ela de ser professora da catequese. A região da Galícia, onde a gente está morando, ela é conhecida como a região das bruxas, na Espanha. Porque em sua origem, ela é mais céltica. Né? Tanto que aqui você vai ver muita arquitetura demonstrando isso, alguns lugares que se parecem túmulos, onde eles usavam antigamente, agora não mais, mas usavam para guardar os grãos. Em uma ponta tem um cone, na outra ponta uma cruz. Então, um cone representando um falo masculino, na perspectiva de multiplicação, né, na questão das plantações, da fertilidade, e com a chegada do cristianismo, anos depois, então, houve o sincretismo, então, na outra ponta, uma cruz na ideia de proteção. Então, a gente vê muito esse sincretismo aqui. Inclusive, eu encorajo pessoas que querem vir para a região da Galícia, tem um vídeo pequeno no YouTube do History falando sobre mitologia galega. Então, ali vai falar muita coisa de todas as crenças desse pessoal. Por isso, eu acredito que nessa região onde nós estamos, talvez seja menos difícil expressar Cristo para as pessoas. Pelo fato de ter esse teto espiritual um pouco mais místico e aberto, e aqui tem o caminho de Santiago, então as pessoas que passam por aqui, elas já vêm mais abertas para isso. Embora o nativo em si encontra-se muita resistência, né? Como eu falei, a gente encontrou muito favor de Deus com muitos. Por outro lado, tem outros que chegam para nós e falam, quer ser nossos amigos? Tudo bem, mas não fala de religião. Não creio nisso, não quero saber disso, porque o evangelismo aqui, ele é mais nessa perspectiva, relacionamento. Uma coisa muito mais relacional, onde a gente olha para a pessoa, ama a pessoa, se relaciona com ela por quem ela é, e no processo, ela começa a encontrar Jesus em nós. É uma das coisas que eu sempre falo nos lugares onde eu vou dar aula, que nós não fomos chamados para apontar pecado, mas para apresentar Cristo. E nessa de expressar e apresentar Cristo, no relacionamento, é quando ele se fala, gente, vocês são diferentes. Como isso é possível? Vocês são religiosos? E nós falamos, não, nós somos discípulos de Cristo. É diferente de ser religioso. Né? Então a gente entra nessa perspectiva na questão do evangelismo. Mas, olhando para a Espanha, a região da Galícia é a região com o maior número de igrejas e o menor número de cristãos protestantes. Igrejas aqui para falar, uau, que igreja grande, uma protestante no caso,
50 membros, 60. Na cidade de Vigo tem uma que chega a 100 membros, talvez ela passe um pouco, são junção de duas igrejas. Uma igreja batista e uma igreja dos Hermanos, que é a igreja mais antiga e histórica aqui dessa região aqui da Espanha. Foi justo por onde entrou os primeiros missionários ingleses, aqui pela Galícia, e daqui foram se expandindo para dentro da Espanha. Então, mais ou menos essa é a realidade hoje. O ateísmo em alta, a descrença em Cristo, catolicismo em decadência, cristianismo protestante, na ideia de que são seita, não tem espaço, então não é lugar de vocês. Inclusive, uma vez a minha esposa conversando com uma mulher na rua, mulher, mas o que você é mesmo? Ela, sou missionária. Então vai embora. Vai para a África, porque aqui a gente não precisa de missionário. A África sim precisa, aqui nós não precisamos de vocês. Então, às vezes, o pessoal chega a ser bem rude, bem firme, assim, nesse impacto de não queremos saber de nada disso. Então, essa é a realidade. Por isso, eu disse antes, na ideia de se o missionário, o pastor, ele vem para cá para iniciar um trabalho, que ele possa ter esse entendimento de o processo é mais lento. Vou contar com o favor de Deus, claro, isso é óbvio, não tem como anular isso, mas o processo é mais lento, não vou obter resultados como acontece no Brasil. Amém. Amém. Obrigado aí por todas essas dicas e tudo mais. É de grande valia para todos nós, principalmente para aquele irmão chamado, que tem um chamado para ir para a Espanha. Ricardo, eu queria saber de você. Você falou sobre esse ateísmo que está em alta, sobre eles serem católicos nominais, mas não são praticantes, já são contra o cristianismo. Esses jovens de hoje não querem saber de religião, eles acham que nós evangélicos somos seita. Então, que tipo de... Pensando nas igrejas locais, nos pastores que estão nos ouvindo, por exemplo, e eles nós queremos fazer ministérios evangelísticos nas nossas igrejas, na Espanha. Quais ministérios, exemplos de ministérios que deram certo, exemplos de evangelismo que convém fazer numa terra como essa? Ok. Uma das coisas que eu acredito ser muito funcional, e por isso eu acredito que é extremamente importante o missionário, o pastor que quer vir para esse lugar, se capacitar, se reciclar, inclusive, fazer, como a gente falou, faz um estudo teológico, faz estudo de missiologia, aprende nessa perspectiva antropológica, fazer a leitura da geração e como atuar com eles. Uma das coisas bem interessantes, alguns termos que nós usamos quando chegamos aqui, porque por ser uma cidade pequena, aqui nós moramos nesse povoado de Noonha, que está pegado a Vigo, tem 19 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. Então nós começamos a frequentar, vamos hoje comer num lugar fora, vamos conhecer um pessoal aqui, se fazer conhecido na cidade, vamos tomar um café em tal lugar. E uma vez, em um desses restaurantes, bares aqui perto de casa, os garçons começaram a fazer relacionamento conosco, porque éramos estrangeiros, e eles olhavam para nós e falavam, gente, vocês são diferentes. Aqui na Espanha, o padre não se chama padre, se chama cura, com a perspectiva de que é o que cura a alma. Então, eles falam, o que vocês fazem? Quem são vocês? Então, uma das coisas que eu acredito que nós devemos fazer é conseguir fazer uma leitura e tentar eliminar o máximo de barreira possível. Então, se eu falar, eu sou um pastor protestante, já ergui um muro. Então, a resposta é, somos curas. Vocês são curas? Sim, somos curas protestantes. Isso já gera um ponto de interrogação e um gancho para tipo, como assim? Porque a gente vê que vocês são jovens, casados com as esposas de vocês, que são mulheres jovens, bonitas, vocês são simpáticos, são amáveis e são curas. A gente quer conhecer um pouco mais sobre vocês, saber como funciona isso. E a ideia nossa, que a gente tenta fazer, é justamente isso. Olhar para temas atuais e nessas reuniões com jovens e adolescentes, trazer os pontos que eles têm dúvida. Quais são as perguntas do coração deles? Um problema que eu creio para nós, missionários e pastores, é tentar responder perguntas que o povo nunca fez. A gente já vem com uma caixinha formada sobre qual evangelho, a forma do evangelho ser apresentada, e nessa forma a gente traz uma perspectiva brasileira, uma caixinha brasileira que chega aqui e não é nada funcional. Então, chega aqui e faz uma leitura como que o povo faz, como funciona melhor. Já que eles têm esse receio com a igreja estrutural,
como que eu posso montar um outro formato de igreja? Nós tivemos, um tempo atrás, uma igreja em Portugal, que nós vimos foi bem funcional com jovens e tudo mais. Eles formaram o templo numa perspectiva mais de café, cheio de sofás. E isso tem atraído muito mais. Então, tirar um pouco daquilo que nós já temos como um pensamento, uma estrutura de como deve funcionar, fazer uma leitura da cultura. Se quer trabalhar com jovens, primeiro cria um relacionamento com eles e pergunta, cara, quais são as dúvidas que vocês têm? E a Bíblia responde isso? Óbvio que sim. E aí, então, trabalha todo um processo de discipulado, com base nas perguntas que eles têm, nas dúvidas que eles têm, que para eles a Bíblia já não serve mais. Um ponto que aqui o pessoal já não quer mais nem discutir é o criacionismo. Para eles não existe criacionismo. Deus não criou o mundo. Então, quando você entra nesse ponto, às vezes é de choque. Então, uma das coisas que a gente costuma fazer, que a gente quer que é mais funcional, olha para a cultura e vê o que é ponte, ao invés de criar barreiras, caminha sobre as pontes, como a gente está num povoado de muita pesca, então a gente utiliza ideias, parábolas, vamos assim dizer, daquilo que eles estão acostumados, da pesca, ou se é do campo, se é do centro da cidade, pontos como esses, para iniciar uma conversa, um discipulado bíblico, uma mensagem bíblica. E com isso, então, eles conseguem se identificar e, com o passar do tempo, a gente vai trabalhando, então, os pontos críticos. De começo é criar pontes e depois trabalhos críticos, porque, lógico, vai chegar um momento que a gente não pode ficar só nas pontezinhas, nas coisinhas bonitinhas da cultura, né? Porque eu creio que Deus criou todas as culturas, mas o inimigo veio e meteu, como a gente fala aqui na Espanha, meteu a pata e estragou muita coisa. Então, tem coisa da cultura que precisa ser redimida, coisa que precisa ser lançada fora. E aí, então, com o tempo, a gente vai trabalhando as coisas que precisam ser moldadas segundo a palavra. Não dá para ficar só nessa diluição da palavra para querer ser sempre queridinho. Isso não é possível. Não tem como, o evangelho não vai ser relevante. Mas primeiro encontra as pontes, cria os pontos de conexão, sai um pouco da estrutura que eles têm aversão, e aí então começa o relacionamento, que eu acredito que vai ser um pouco mais funcional. Amém. Que legal, que bom. Obrigado. Nós conversamos aqui então um pouco sobre a realidade espiritual da Espanha e como alcançar eles, como chegar até eles, abordar eles e evangelizar. E eu gostaria de conversar agora um pouco contigo, Ricardo, sobre a igreja evangélica, a igreja protestante na Espanha. Como é que está o protestantismo na Espanha? Se é tudo disperso, se está mais institucionalizado, no sentido de que existem associações, existem agências, denominações fortes, agências, quais são as denominações presentes aí? Como é que é o trabalho da igreja evangélica na Espanha? Porque no Brasil, por exemplo, tem música, tem literatura, tem todo um mundo gospel, né, protestante, várias áreas. E na Espanha? O que é que tem na Espanha? Pois é, uma das coisas que eu tenho visto, que tem sido, assim, o pessoal tem funcionado bem aqui na Espanha, principalmente na região da Galícia. Eu não posso falar muito do resto da Espanha, mas aqui da região onde eu estou, eu consigo falar um pouco melhor. São acampamentos onde se junta várias igrejas e jovens. Então, vem jovens de vários lugares da Espanha, desde Madrid, Barcelona, desde o Sul, enfim. Vem para cá para participar desses 15 dias de acampamento, onde eles conseguem trazer alguns preletores de outros lugares da Espanha também. E por isso, então, já traz esses jovens de outros lugares, né? Como, por exemplo, de Málaga, de Barcelona, Sevilha, Granada, enfim. Traz alguns preletores desses lugares, alguns músicos que vão ser reconhecidos por eles, embora a gente não tenha tanto quanto no Brasil de músicos reconhecidos, literaturas e coisas do tipo. Uma coisa que eu percebo aqui na nossa região, existe várias. Em Vigo, como eu falei, só tem 24 igrejas. Uma cidade de 400 mil habitantes é nada. Quando a gente olha para o Brasil, né, que em bairros tem lá 50, 60 igrejas, em bairros de cidades aí de 100 mil habitantes. Né? Então, o que a gente percebe é que tem várias igrejinhas. Até tem, a gente participa, às vezes, das reuniões de pastores, vê que alguns tentam participar e vamos tentar fazer junto, mas a verdade é que é muito dividido. São bem divididinhos, cada um no seu lado, mas isso é uma das coisas que a gente pode entender também, que é mais ou menos o teto espiritual da Espanha.
como a gente vê que as comunidades autônomas vivem nessa coisa de separação, a Catalunha, quero separar do resto da Espanha, o País Basco, quero separar. Aqui na Galícia, tem o grupo nacionalista que fala, não, a gente também não quer ter parte disso, etc. E tal. Então, a gente vê que, por vezes, as igrejas acabam atuando da mesma forma, né? Ao invés de parar um pouco, vamos lá, que somos poucos, e vamos somar, né, essa pouca de força que temos, essas poucas brasas para fazer com que o negócio incendeie de verdade. Não, acaba ficando um pouco mais dividido uns com os outros, e tem um pouco essas coisas. Temos, como eu falei, esses acampamentos, temos algumas organizações, igrejas que estão crescendo um pouco mais, mas como eu te falei, são 100 habitantes, 100 membros, às vezes 50 membros. Aqui na região de Vigo, eles tentam fazer isso a cada 2, 3 meses, reunir os jovens. Já participamos de reuniões como essa, chegava às vezes a ter 16 jovens, das 24 igrejas. Imagina, 24 igrejas juntando, dando 16 jovens. Então, é uma realidade bem triste, né? Então, a gente vê que há uma grande necessidade. Os pastores olham para nós e falam, gente, que bom que vocês estão aqui, precisamos de ajuda, né? A gente entende que vocês têm uma pegada mais jovem, um sangue mais novo nessa perspectiva evangelística, então a gente precisa da ajuda de vocês. E aí nós, como missão, o que a gente fala com eles? Então a gente dá seminários, porque nós não vamos fazer o evangelismo para a igreja, porque se a gente for aí e fazer um evento, um evangelismo, a gente vai embora, a coisa se para. O que nós queremos fazer é ir na igreja, mobilizar os membros, dar um treinamento para eles, fazer um primeiro movimento evangelístico juntamente com eles, para que eles possam continuar fazendo depois. E o que a gente percebe é que eles são um pouco mais tímidos nessa coisa, alguns têm mais vontade, né, aquele desejo de fazer, mas que normalmente eles são um pouco mais divididos, e os jovens são mais naquela, não, eu não quero fazer isso porque aquele lá vai saber que eu sou protestante, eu vou passar vergonha. Tanto que, conhecendo um pastor dessa igreja maior aqui de Vigo, ele disse que quando ele era adolescente, criança para adolescente, ele passava com a mãe dele na rua da igreja, quando chegava na calçada da igreja, eles cruzavam a rua para não passar na calçada da igreja dos protestantes. Nós passamos por isso aqui na nossa cidade, onde está o nosso centro de treinamento missionário. A princípio, todo mundo passava por ali. Aí foi interessante ver que, depois de um tempo, quando souberam que nós éramos cristãos protestantes missionários, eles cruzavam a rua, passavam pelo outro lado da rua, até passar à frente do nosso centro de treinamento, depois voltavam. E pouco a pouco então, a gente foi respeitando eles, demonstrando que nós somos diferentes, que a gente não está aqui para fazer bagunça no povoado, que eles veem 7, 8 casais jovens, recebendo equipes de jovens, como agora a gente está recebendo uma equipe de 16 jovens da Inglaterra, que estão participando, que estão de evangelismo, fazendo eventos pontuais aqui na cidade, e ver que vem esse bando de jovem para cá, mas não causa um tumulto, começamos a ganhar a confiança deles ao ponto de eles voltarem a passar, não só passar na nossa calçada, mas parar no portão para conversar. Né? Então, quando a gente olha para a igreja hoje, aqui a gente vê isso, que é uma grande necessidade. Os pastores estão pedindo ajuda. No caso dos que estão no Brasil com desejo de vir para cá, o que eu animaria é, está disposto a vir doar sua vida nessa terra, a viver aqui por um tempo indeterminado, para que essas pessoas daqui possam conhecer uma expressão de Cristo e trazer um refrigério para essas igrejas e pastores que estão pedindo ajuda, é um leque de oportunidade. Espanha é um tremendo campo missionário. Como eu falei, é um leque de oportunidades, tem como vir e abençoar essa terra, abençoar essas igrejas, os pastores que têm. Tanto que nós, nessa perspectiva de plantação de igreja, foi um conselho que nós buscamos nos pastores também. Para que não olhem para a gente e falem, vocês são estrangeiros que estão vindo aqui querendo fazer a vontade de vocês. Não, nós perguntamos, vocês creem que na Espanha precisa de mais igrejas? Eles, sim, precisa de mais igrejas. Falei, ok, então a gente quer trabalhar com isso. Então a gente também tem que trabalhar nessa mobilização de pessoas para vir, com esse coração de vir para essa terra, viver aqui por tempo indeterminado, se for o caso, morrer nesse lugar, mas para ajudar a plantar igrejas e servir essas que já têm, trazendo essa perspectiva de unidade, porque estão bem divididinhos. Amém. Amém. Missionário Ricardo Larsen, eu gostaria de saber de você sobre quais são as diferenças entre as igrejas brasileiras para com as igrejas espanholas. Deve ter alguns pastores ou missionários que estão no Brasil se preparando para ir para a Espanha, eles têm um desejo, uma expectativa de como fazer a sua igreja,
como pregar e tudo mais na Espanha. Que dicas, então, você daria para esses pastores, esses missionários que vão chegar na Espanha? Talvez coisas a fazer ou coisas a evitar? Ok. Ah, quando chegar na igreja, um conselho meu, quando chegar na igreja, então, se vem como missionário, como pastor, já não chega querendo fazer tudo. Fala, não, eu estou aqui, eu quero fazer isso, já tem que pegar, porque as chances de se queimar é muito grande. Até porque não conhece muito bem como é a igreja. Por exemplo, aqui em Vigo tem uma igreja chamada Pentecostal. Talvez no Brasil uma igreja pentecostal vai ouvir e falar, eu vou para lá. E quando chega aqui vai se deparar com uma igreja um tanto quanto tradicional. Entendeu? Então, o que a gente entende por pentecostal no Brasil não é o mesmo pentecostal que a gente vê aqui na Espanha. Até porque aqui a gente vê que as igrejas são muito mais tradicionais e as igrejas mais pentecostais, na perspectiva de que nós vemos as igrejas pentecostais do Brasil, seriam as igrejas dos ciganos, aqui na Espanha. E aí também já muda totalmente o estilo, né, de como está na igreja, como funciona a liturgia, a pregação. Né? Tem uma igreja vizinha da nossa cidade aqui, eles primeiro têm um tempo de palavra, de um estudo da palavra, aí eles param tudo, tem um tempo de um cafezinho, depois volta para um louvor de um e outro, faz uma oração, compartilha uma coisa e outra. Já fomos em outra igreja, que a liturgia é mais parecida com algumas igrejas do Brasil, como essa, no caso, a pentecostal, que diz que é mais tradicional que a pentecostal, aquela coisa mais normal de louvores, algumas orações, a pregação da palavra e coisas assim. Então, o que eu diria é, quando chega na igreja e fala, primeiro eu quero estar aqui conhecendo vocês e quero ser conhecido. Para que, então, possa perceber qual é o tipo de teologia que a igreja tem e a teologia que ele tem. Qual é o tipo de ação que a igreja faz e como ele estava acostumado a fazer, para que, então, ele possa, junto à igreja, somar e não causar divisão. Porque o que pode acontecer também é ele ganhar o coração de alguns e de outros não. Isso pode acontecer um racha na igreja, ou como pode não acontecer. Nós, em 2012, tivemos uma equipe trabalhando numa cidadezinha na região da Extremadura, chamada Dom Benito, onde tinha um pastor brasileiro, da Presbiteriana do Brasil, que estava lá plantando uma igreja, e ele já tinha conseguido ganhar o coração do pessoal do povoado. Então, ele ficou lá por pouco tempo, trabalhando com toda a sua família, e chegou um outro casal, anos depois, de um camarada que se dizia cristão também, pastor, chegou, e esse pastor, que já está ali um bom tempo, né, muitos anos trabalhando ali no povoado e tudo mais, ele acolheu essa família, falou, puxa, são cristãos como eu, são pastores, estão com necessidade, vem para perto da igreja que a gente quer cuidar de vocês. Esse casal fez o quê? Começou a querer ganhar o coração de alguns para rachar a igreja. Na tentativa de rachar a igreja, eles acabaram se rachando, porque o povoado da cidade falou, olha, nós conhecemos o pastor e a família, nós sabemos quem eles são e vocês chegaram agora e o comportamento de vocês é inaceitável. Então, a gente convida vocês embora do povoado. Então, o temor do Senhor é a base de todas as coisas. Então, vem com o coração temeroso. Não tenta inventar roda em alguns aspectos, mas talvez dá uma polida nela quando chegar. Mas primeiro chega nessa perspectiva de deixa eu ser conhecido, deixa eu conhecer vocês. Nas conversas, claro, com os pastores, pode expor o que você crê, suas teologias, sem problema nenhum. Como é em qualquer outra igreja no Brasil, né? Quando a gente vai numa igreja, a gente é convidado, a gente não vai lá para bater de frente com os pontos teológicos. A gente vai para expressar Cristo e tentar fazer o povo viver numa vida mais íntima com ele. Então, é isso que eu animaria para esses pastores missionários que querem vir para cá, nessa ideia de vir para uma igreja, ser vista na igreja. Que, com certeza, os pastores vão olhar para eles e falar, bom, vocês são missionários, estão nessa terra, então vocês estão para trabalhar. E se não cuida, com pouco tempo, dependendo do pastor, que tem pastor muito generoso nessa terra e cansado do trabalho, vai falar, cara, está aqui a chave da minha igreja, leva para mim tudo. Né? Isso quase aconteceu comigo com a minha esposa, que a gente estava numa igreja, eu não podia mais visitar a igreja, que eu tinha que pregar todas as vezes. Se o pastor tivesse começando a pregação e eu chegasse, ele parava a pregação para que eu seguisse pregando. Né? Ou seja, está tão cansado, e a confiança que ele teve em nós era do ponto do tipo, então, vai fazendo tudo isso aqui, vai fazendo para mim, porque eu estou cansado. Então, eles precisam sim de ajuda. Então, esse é um clamor que eu faço, um ponto de alerta. Venham mesmo servir o povo dessa terra. Só que
por favor, tenham cuidado. Não machuquem mais esses pastores, porque eles já estão machucados e cansados com tudo que eles têm sofrido, com a dificuldade de manifestar Cristo nessa terra. Então, é um alerta, um clamor do tipo, venha servir, um alerta do tipo, por favor, não cause mais danos no corpo de Cristo nessa terra. Venha para ajudar a sarar ele, fortalecer, para que possa crescer. Amém. Amém, Ricardo. A gente já está chegando no final da nossa conversa aqui e estou aprendendo aqui bastante coisa. Com certeza, muita gente aqui que está ouvindo, assistindo esse vídeo vai aprender bastante coisa. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Ricardo, mais sobre a Europa, não sobre a Espanha, mas sobre a Europa em si. É o seguinte, o Brasil está crescendo muito no número de igrejas, de escolas bíblicas, de missões, por outro lado também, né? Como nós sabemos, começou o protestantismo na Europa, numa primeira era, depois os Estados Unidos numa segunda era, e agora está decaindo. E agora estamos numa terceira era forte dos países emergentes da América do Sul, né, no Brasil, na China também, na Índia, esses países onde tem um aumento aí cada vez maior de igrejas. Eu acredito que é a nossa vez, de nós brasileiros, evangelizarmos o mundo. Muitos de nós, muita da igreja brasileira, olha missões apenas para países, continentes onde é mais inferior do que de como nós estamos. Então, o Brasil é mais inferior que Estados Unidos e Europa, então ele não olha muito para esses países, olha mais para a África, para a China, para a janela 1040. Mas nós sabemos que missões está em todos os lugares, todos os continentes, todos os povos necessitam de receber o evangelho. E você até mesmo mencionou, Ricardo, que a Espanha possui centenas de cidades, de municípios, sem uma presença de um evangélico. Então, como você vê essa realidade? O que você poderia dizer para a igreja brasileira quanto a missões na Europa também, em outras partes também do mundo? Pois é, Glauber, nisso eu estou totalmente de acordo contigo, né, sobre essa perspectiva de nós como brasileiros, a nossa igreja brasileira, né, e quando eu falo a igreja brasileira eu me coloco nisso porque faço parte dela, de que por vezes nós temos uma perspectiva de um evangelho mais de ação social. Por isso focamos mais em África, Ásia, ou como você falou, em povos que têm menos que nós. Por um ponto, eu acredito também que é pelo fato de talvez nós não termos entendido quem nós somos em Cristo como igreja brasileira. Eu lembro que quando me converti, eu ouvia que parece que na década de 70 surgiu uma profecia dizendo que o Brasil seria um celeiro de missionários das nações. Uma coisa que eu percebi em nós brasileiros é que a gente tem uma flexibilidade para se adaptar muito mais fácil em outras culturas que muitos outros povos. E isso, para mim, já é um ponto muito positivo da parte de Deus para conosco como nação, né? Porque, para mim, a mentalidade errada nossa, como brasileiros, nessa questão de olhar para missões, está justamente para a gente não entender quem nós somos como povo brasileiro. Que acredito que a gente ainda não entendeu muito bem isso e tem perdido a verdade sobre isso em relação a nós. Né? Porque quando a gente olha para nós, como você falou, começou aqui na Europa, depois nos Estados Unidos, depois chegou para nós, ou seja, daqui foi saindo tudo que nós temos hoje de protestantismo, de cristianismo protestante, coisa do tipo. E por vezes, então, a gente olha para a Europa e fala, gente, a Europa já teve tudo, eles têm tudo, e principalmente quando a gente olha, eles têm uma vida mais fácil, eles têm recurso, a situação deles é essa. E isso, então, gera em nós, talvez, medo. Talvez por isso nós não temos coragem de vir e investir recursos nessa terra, porque achamos, eles já têm tudo. Nós não somos capazes de ir lá, mas a gente consegue naqueles que têm menos que nós. Porque quando eu vou nesses, eu tenho um pouco mais. Quando, na verdade, a gente tinha que entender quem nós somos como povo brasileiro, que na nossa identidade, hoje, talvez a gente vive um engano de que somos ninguém. Quando a gente olha para toda a colonização, né, a questão de quando chegaram os portugueses, o relacionamento dos portugueses com as indígenas, com os africanos, né, que tiveram, então, os filhos, né, tanto os mulatos, quanto, no caso, os mamelucos, ou seja, era filho da Índia e do português, então ele não era filho do índio, então ele não era o índio.
Então, se eu não sou índio e eu não sou português, eu sou ninguém. Se eu sou ninguém, eu sou brasileiro. O do português com o africano, africano, então eu sou filho da africana, então eu não sou africano. Mas Portugal não me reconhece, porque eu sou bastardo também da parte de pai. Então, eu não sou nem africano, nem português. Então, eu sou ninguém. Se eu sou ninguém, eu sou brasileiro. E os filhos dos portugueses, conhecidos como mazongos, porque Portugal não reconhecia os que eram nascidos na colônia como portugueses, então, poxa, eu sou filho de português, não sou português, então eu sou ninguém. Se eu sou ninguém, eu sou brasileiro. E aí começou o grande engano sobre nós. Quando a gente tem que entender que nas nossas veias correm o sangue do conquistador português, dos príncipes africanos e guerreiros indígenas, e que se nós somos príncipes, guerreiros e conquistadores de Deus para conquistar as nações para Ele. Então, eu animaria a igreja brasileira a olhar para ela de verdade como Deus nos formou como nação e recordar que nós somos como os filhos que voltam para cuidar dos avós que estão cansados ou dos pais. Foram aqueles que nos beneficiaram tanto com o evangelho que a gente tem vivido, com as verdades de Cristo, e não olhar para eles agora rejeitando só porque eles têm recurso, mas estão morrendo e estão doentes. Né? Como a gente falou, o ateísmo está crescendo de forma assombrosa. A Europa era o continente velho em todos os aspectos, tanto na idade de existência como na questão dos habitantes, que são muito velhos, são poucos jovens. Então, aqueles que tinham um entendimento, um conhecimento muito mais profundo de Cristo, estão indo embora. E tudo aqui está se perdendo. E como você falou, Jesus morreu por todos. Não foi só pelo pobre, tampouco só pelo rico, foi por todos. E aqui precisam, sim, dessa expressão de Cristo. Eu quero animar a igreja brasileira a olhar para essa terra e entender que todos os benefícios que nós temos como cristãos foi porque eles aqui conseguiram expandir para todo mundo, que é o ponto de chegar nos Estados Unidos, é chegar até nós, e nós temos, sim, temos que ter esse olhar, esse cuidado de falar, vamos cuidar deles também. Vamos devolver, né? Como eu costumo dizer, a Península Ibérica é uma terra de conquistadores. Eles conquistaram toda a América Latina. E o que eles conquistam hoje? Nada. Então, eu acredito que nós temos esse desafio de voltar para cá, reanimar eles para que eles possam seguir conquistando, mas não mais terras para a Espanha, Portugal ou para algum outro país aqui da Europa, mas conquistando por reino. Ativar isso neles para que eles possam levantar novos missionários daqui dessa terra, como já foi lá atrás, para que a coisa aconteça, que Jesus volte, que a gente possa estar com ele. Amém. Glória a Deus. Missionário Ricardo, nós gostaríamos de orar por você. Eu quero orar por você. Para isso eu gostaria de saber, então, quais são os seus pedidos de oração de você, da sua família, da tua igreja, e também quais são as suas ambições, seus projetos futuros, atuais e futuros, né? Maravilha, perfeito. Muito obrigado, meu amigo, né, por essa disposição de orar e de expor isso que o pessoal está orando por nós. Recentemente tivemos o privilégio de nascer a nossa primeira filha. Né? Então, estamos com a nossa querida Lana, de 1 mês e 2 dias. Né? Então, peço oração por nós, né? Por mim, por minha esposa e por ela, nesse processo todo de adaptação, junto com ela, e para tudo aquilo que demanda agora cuidar dela, expressar bem o Pai para ela, para que ela tenha uma vida com Deus como nós sonhamos e almejamos, que seja melhor que a nossa. Né? Na questão de família, também muito pela saúde dos nossos familiares. Né? Esse ano que passou, de 2018, para mim foi um ano bem difícil, com perca de alguns entes queridos, avós, tios, etc. Né? E a minha esposa perdendo prima também. Então, a gente pede por saúde dos nossos familiares, conversão daqueles que ainda não tiveram esse privilégio de conhecer a Cristo, por saúde nossa também, tanto física, emocional e espiritual, porque, querendo ou não, estar aqui no campo é desgastante. Então, tanto a saúde física quanto a emocional e espiritual, por vezes, ela entra nesses colapsos, então a gente precisa de cobertura de oração disso. Em relação à nossa igreja no Brasil, pedimos também que possa estar orando por eles, que a igreja, graças a Deus, tem crescido, é um favor de Deus, então para que mais pessoas possam estar chegando e eles possam conseguir um lugar para poder colocar todos esses membros que estão chegando. É uma igreja muito querida em São José dos Pinhais, presbiteriana do Brasil, do Jardim Aristocrata. Amamos nossa igreja, toda a nossa equipe de retaguarda. E os nossos próximos desafios, como eu falei, a gente está ajudando na plantação de uma base na cidade do Porto. Então, nós queremos ver esse centro de treinamento surgindo, que tem um foco de discipulado e treinamento, uma perspectiva um pouco mais das artes também. E, como eu falei, agora em junho, nós fazemos parte de uma equipe que agora em junho vai para Santiago de Compostela,
iniciar um novo centro de treinamento lá, pela plantação de igreja, que a gente já tem trabalhado aqui, a plantação de igreja lá em Santiago, e lá também a gente quer um albergue para peregrinos, trabalho com universitários, então esses são os próximos desafios a partir de junho, né? Tanto a plantação da nova base, a mudança, essa formação de equipe para a gente poder chegar lá e estabelecer lá em Santiago todo esse projeto também. E sobre os projetos que eu já falei, a gente tem trabalhado aqui, né? O seminário para as igrejas, treinamento com os jovens vocacionados, a casa em Vila Nova de Aroça, né, no caminho aqui na Rota Portuguesa, no caminho de Santiago, que recebe os peregrinos, que a gente também está no desafio de comprar essa casa, então tem uma data limite para levantar todo o recurso financeiro para isso também. Enfim, temos todos esses pedidos, né? Tanto na questão familiar, questão de saúde, ministerial. Desde já agradeço, muito obrigado, Glauber, pela oportunidade, de privilégio de abrir esse espaço para a gente se conhecer, expressar um pouco mais daquilo que tem acontecido nesse lugar, do que Deus tem feito em nós, através de nós. Que Deus possa estar abençoando você, sua esposa, todo o trabalho de vocês, os seus estudos agora aí, meu aperfeiçoamento. Muito bom isso, segue aperfeiçoando mesmo. Que o Senhor possa estar conduzindo vocês em todo o tempo, de maneira que vocês tenham o favor dele sobre todas as coisas. E obrigado por expandir, para que pessoas possam estar conhecendo o nosso trabalho e estar orando por nós também. Muito obrigado. Amém. Obrigado também, Ricardo. E você falou aí de tantas atividades missionárias, pelo visto que não falta é trabalho missionário, né? Então esperamos que mais irmãos venham servir aí na Espanha, venham servir na Europa. E falando nisso, Ricardo, se alguém gostaria de entrar em contato contigo para conhecer mais a sua obra, o seu trabalho, se alguém gostaria talvez visitar aí a região, visitar as igrejas, ajudar de alguma forma, ou até mesmo contribuir com o trabalho de vocês, e talvez se tornar um mantenedor fiel para você e sua família. Então, como entrar em contato contigo? Como fazer tudo isso? Ok, bom, temos as 3 formas mais simples, né? Ou 4, tem o Instagram, Facebook, WhatsApp e e-mail. Nós temos essas 4 formas. Tanto no Facebook quanto no Instagram é Ricardo Larsen, ou a minha esposa Angel Bloomer. No caso do WhatsApp, seria um número aqui da Espanha, né? Tem que pôr o mais 34. O número seria 656-33-9169, né? Esse é o meu número aqui. E o e-mail seria larsen@gmail.com. Wyman seria Jocum em inglês, que é YWAN. Então, LRASEN, YWAN@gmail.com. Ok, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo os contatos. Perfeito. Essas seriam as formas de entrar em contato conosco, se quer nos conhecer mais. Inclusive, eu esqueci de falar, tem uma outra parte ministerial que nós temos aqui, que é uma forma de animar a igreja brasileira a conhecer a realidade do campo, que é o que nós chamamos de 2 férias para Jesus. Então, nos períodos de férias no Brasil, junta um grupo da igreja, venha para cá conhecer, né, o que nós temos feito aqui na região da Galícia. Nós podemos levar, inclusive, no Porto, onde a gente também está atuando, em Santiago de Compostela. Seria, ou seja, 3 coisas em uma experiência transcultural, missional e turística, já que está aqui, né? Então, pode entrar em contato conosco para poder ver como poderia fazer isso, né? Agora mesmo, no meio do ano, nós vamos receber uma equipe do Brasil, também da nossa igreja, que vão vir em julho. Já recebemos uma equipe dos Estados Unidos, outra da Inglaterra. Enfim, a gente tem recebido equipes nesse 2 férias para Jesus, que é uma forma das pessoas virem conhecer a realidade dessa terra, ver como, de fato, precisa-se muito, né, de pessoas que querem vir e doar a vida aqui para apresentar Jesus para esse povo. E assim gerar mais consciência missional em toda a igreja. Então, essa é uma ideia também que a gente animaria. Não só entre em contato conosco, mas organize um grupo da igreja e venha doar suas férias 10, 15 dias aqui, conhecer todo o trabalho e fazer parte de tudo isso que Deus tem feito nessa terra. Cooperar com Ele juntamente conosco no que Deus tem feito. Amém. Ótimo, muito bom. Gostei dessa iniciativa. Muito bom. Legal. Espero que várias igrejas aí, várias pessoas possam começar a se envolver mais, então, com missões na Europa, com missões na Espanha. Ricardo, muito obrigado mesmo por essa conversa. Aprendi bastante, foi bem dinâmica essa conversa. E Deus abençoe, então, muito você
sua família, a filhinha que nasceu aí recentemente, 1 mês de vida. E Deus abençoe a sua igreja, os seus ministérios e projetos. A gente vai estar orando por você. Espero que vocês possam sempre crescer, prosperar espiritualmente, biblicamente e ter sempre condições para proclamar cada vez mais o reino de Deus aí nessa região, aí na Espanha. Deus abençoe muito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Que Deus abençoe e até a próxima. Então, pessoal, esse foi aí mais um vídeo sobre como está o cristianismo, a realidade do evangelho na Espanha, no caso, e continue acompanhando a gente sempre com mais vídeos. Eu costumo entrevistar sempre algum missionário, talvez cada semana eu converso com eles, de sábado principalmente, mas quase todos os dias tem vídeos novos aqui no canal Missões na Europa. Então vai acompanhando a gente e assim a gente vai aprendendo sempre cada vez mais, se envolvendo mais com missões na Europa. Um abraço.